Os 40 anos de deserto, o fogo que forma, o fogo que consome, o fogo que revela. O deserto sempre foi um lugar de extremos, calor que racha a terra de dia, frio que corta os ossos à noite. É um lugar onde nada parece crescer, onde o horizonte é repetição, onde o silêncio dói mais do que qualquer grito. Para o povo, o deserto era punição. Para Moisés, era uma escola divina. E para Deus, o deserto era um útero espiritual, um lugar onde homens quebrados eram transformados em uma nação santa. Depois do Sinai, Moisés desceu com o rosto brilhante, carregando a segunda tábua e um coração mais alinhado ao coração de Deus do que qualquer homem da sua geração. Porém, o povo continuava o mesmo, inquieto, inseguro, murmurador, cego para a presença que caminhava com eles em forma de nuvem e fogo. Para muitos, Deus estava longe. Para Moisés, Deus estava mais perto do que o ar. A coluna que guiava os passos. O deserto não era silêncio absoluto. Havia sempre a presença, visível, palpável, inegável. De dia, uma coluna de nuvem pairava sobre o acampamento. Não era comum. Não era meteorológica. Ela se movia como se tivesse vontade própria. Quando ela avançava, o povo marchava. Quando ela parava, todos aguardavam. À noite, aquela coluna se transformava em fogo, não fogo destrutivo, mas fogo guia, fogo protetor, fogo que dizia ao povo: eu estou aqui. E ainda assim, mesmo vendo Deus com os próprios olhos, Israel murmurava. É aqui que precisamos parar um instante e respirar a lição espiritual oculta. Se essa história está te despertando algo, te lembrando do quanto Deus guia até em desertos, não esquece de se inscrever no canal para continuar caminhando comigo nessas revelações. Isso ajuda muito a expandir esse conteúdo e alcançar mais pessoas. Seguimos. A murmuração que corrompe o espírito. O deserto começou a revelar o que havia dentro do povo. Eles reclamavam de sede, Deus mandava a água da rocha. Reclamavam de fome, Deus enviava o maná. Reclamavam da monotonia, Deus enviava codornizes. Reclamavam da jornada, Deus caminhava com eles. A murmuração não era sobre necessidade. Era sobre ingratidão espiritual. Moisés, porém, permanecia firme. Ele era como um comandante espiritual de uma tropa rebelde. Mesmo quando tudo se agitava, ele entrava na tenda da congregação, e ali, a glória descia. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Foi no deserto que o relacionamento entre Moisés e Deus atingiu profundidades nunca vistas. A rebelião de Corá, quando o sino toca o sagrado. Havia um homem chamado Corá, e Corá não aceitava que Moisés fosse líder. Seu coração orgulhoso se inflamou. Ele dizia: somos todos santos. Por que Moisés acha que tem mais autoridade? O espírito de rebelião nunca nasce contra homens, nasce contra a ordem estabelecida por Deus. Corá juntou 250 líderes e confrontou Moisés publicamente. Foi um momento tenso. A nação observava. O ar parecia pesado. Moisés caiu com o rosto em terra. Não por medo, mas por dor espiritual. E Deus respondeu de forma que ninguém esqueceria. A terra se abriu. Literalmente. Um abismo engoliu Corá, sua família, sua rebelião e todo o movimento que ele havia levantado. Quando a poeira baixou, o povo não questionou mais a autoridade de Moisés. O deserto tem maneiras severas de ensinar. As águas de Meribá, a fenda no coração do líder. Mesmo líderes fortes têm momentos de fraqueza. O povo reclamou da falta de água novamente. A mesma ingratidão, o mesmo padrão, a mesma dor para Moisés. Deus deu a instrução. Fala a rocha. Mas algo dentro de Moisés quebrou. Décadas de peso sobre seus ombros. Milhares de pessoas cobrando, acusando, exigindo, murmurando. E ele se irritou. Em vez de falar a rocha, ele a feriu com o cajado. A água saiu. Mas Deus disse: por não me honrares diante do povo, não entrarás na terra prometida. Foi como uma espada atravessando o coração de Moisés. Ele conduziu o povo durante 40 anos, mas não veria o cumprimento final. Essa é uma das cenas mais humanas da Bíblia. O homem mais manso da terra teve um momento de exaustão. E pagou caro. Mas até isso se tornou ensino. Até isso se tornou espírito de liderança. O bronze que cura, o símbolo profético.
Em outro momento de murmuração, serpentes começaram a atacar o povo. Desespero. Gritos. Correria. Mas Deus deu uma instrução estranha. Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste. Quem olhar para ela viverá. Moisés obedeceu. Os que olhavam para a serpente eram curados imediatamente. Os que se recusavam morriam. Anos depois, Jesus revelaria que aquilo era uma sombra profética da cruz. O deserto estava cheio de símbolos eternos, e Moisés, mesmo sem entender tudo, obedecia. A transição de liderança, o coração que sabe entregar. Quando os anos de peregrinação chegaram ao fim, o povo estava às portas da terra prometida. Mas Moisés sabia, ele não entraria. Deus disse: sobe ao Monte Nebo. De lá verás a terra. Mas não entrarás nela. Moisés subiu. Ele olhou as montanhas verdes, os vales férteis, os rios que dançavam pela terra. Era linda. Era viva. Era promessa. E ali, com o vento batendo no rosto e a memória de uma vida inteira percorrendo seus olhos, Moisés orou pela última vez pelo povo. Ele chamou Josué. Impôs suas mãos sobre ele. Transferiu o espírito de liderança. Moisés não se apegou ao trono. Não se apegou ao título. Não se apegou ao poder. Ele sabia entregar. E esse é um dos maiores sinais de grandeza espiritual. A morte do amigo de Deus. A Bíblia diz algo que nenhum outro homem recebeu. E Deus sepultou Moisés. Nenhum profeta enterrou Moisés. Nenhum sacerdote enterrou Moisés. Nenhum anjo enterrou Moisés. Deus fez isso. O corpo dele nunca foi achado. Ele saiu deste mundo na intimidade com aquele que o chamou no meio da sarça. A história de Moisés não termina em derrota por não entrar na terra prometida, termina em honra celestial. E séculos depois, no Monte da Transfiguração, Moisés aparece ao lado de Jesus e Elias. Ali, Moisés finalmente entrou na terra prometida. Não pela força humana, mas pela glória. A vida de Moisés nos ensina que o deserto não atrasa ninguém, prepara. A murmuração destrói mais que a falta de alimento. A liderança é fardo para quem ama, não para quem domina. A obediência abre caminhos que o talento nunca abriria. Deus é amigo daqueles que o buscam com sinceridade. Os processos de Deus são longos, mas nunca são em vão. A glória transforma, mesmo que ninguém compreenda. A promessa pode tardar, mas sempre se cumpre, no tempo certo, na forma certa, do jeito divino. E antes de encerrarmos esta parte, se essa jornada espiritual com Moisés está falando com você, lembra de se inscrever no canal para receber as próximas mensagens profundas. Isso fortalece a obra e ajuda essas palavras a alcançarem outras vidas. Vou postar a parte 2 da história de Moisés, fique ligado. Deus abençoe sua vida.